Aleluia. Nós vivemos para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Foi para o louvor da tua glória. Foi para te adorar que nós fomos criados. E nós te louvamos, te adoramos, não só por quem tu és, mas também pelo que tu fazes e por aquilo que tu tens em nós. Graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Gente, vamos dar uma salva de palmas para eles, gente. Vocês fizeram um bom trabalho. Muito bom. Podem sentar. Aqui nós não aplaudimos Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é digno e merecedor de honra, glória e louvor. Aplauso, a gente aplaude aqui embaixo. Mas para Ele a coisa é bem maior. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aplauso não é adoração, aplauso não é louvor, aplauso não é oração. Aplauso é apenas um reconhecimento. Você gosta de algo e reconhece aquilo ali. Amém? Então, por isso que nessa igreja nós não temos aplaudam a Jesus. Nós temos adore ao Senhor. Louvem ao Senhor. Mas pastor, mas está escrito, né? Batei palmas todos os povos. É verdade. Na antiga aliança o pessoal adorava com a sua própria força. Davi adorou e dançou a Deus nas suas forças. Miriam adorou e dançou a Deus nas suas forças. Amém? Mas no Novo Testamento, Jesus disse que o Pai busca verdadeiros adoradores que o adorem não com as suas forças, mas em espírito e em verdade. É por isso que se você quer adorar ao Senhor, levante as suas mãos e você adora Ele. A palavra de Deus diz que Ele quer que todos os homens em todo lugar levantem as suas mãos sem ira e nem contenda. Então é assim que nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Oh pastor, mas olha, aquele irmão super, ultra, mega, hiper, para lá de consagrado, ele gosta de umas palminhas. Para ele tudo bem, mas para Jesus é diferente. Aqui não seguimos o irmão super, ultra, mega, hiper, consagrados. Aqui seguimos a palavra de Deus. Se está de acordo com a palavra de Deus, a gente segue. Se não, meu irmão, acabou. É assim que nós temos. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Deixa a Bíblia aberta no capítulo 2, já eu falo o versículo. Nós temos falado bastante sobre fé. Temos falado muito sobre fé. Inclusive, nós temos na quarta-feira, às 22 horas, hora do meu merchandise, né? Quarta-feira, às 22 horas, eu tenho uma live lá no meu canal, no YouTube, falando, agora no momento nós estamos falando sobre fé. Já falamos tem 4 partes lá, vamos para a 5ª parte falando sobre fé. O objetivo é falar sobre diversos assuntos, amém? Mas no momento nós estamos falando sobre fé. Eu peço que se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no YouTube, vai ser uma bênção, amém? Clica no sininho, notificações, compartilha, é uma bênção. 22 horas todas as quartas-feiras. Pronto, feito o merchandise. Então, nós falamos sobre fé, por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui quer agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus? Se levanta a mão, ó. Pronto, todos nós queremos agradar a Deus. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível. Você não agrada a Deus se você andar em incredulidade. Se tinha uma coisa que tirava Jesus do sério, era a incredulidade. Falavam mal dele, disseram que ele era endemoniado, insinuaram que ele era filho de uma adúltera, e por aí vai fora, ele nem esquentava. Agora, quando ele via incredulidade, rapaz, ele ficava por conta. Ele ficava chateado. Por quê? Porque incredulidade impede que você receba o que Deus já te deu. Incredulidade, escute bem, incredulidade impede que você desfrute do que Deus te deu. Deus te ama tanto
que Ele quer que você viva bem, confortavelmente bem, e já providenciou tudo para que você viva o melhor dele nessa terra. A incredulidade faz com que você não desfrute disso. Não é que Deus não quer dar. E aí o que acontece? Muita gente incrédula, não estou dizendo todos, né? Lógico que não, mas muita gente incrédula passa a noite toda orando e não recebe. E por não receber diz, é porque Deus não quis dar. Porque afinal de contas Ele é soberano, Ele pode tudo. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se não quiser, não dá. Afinal de contas Ele é Deus, não importa o que você tenha. Ele é Deus e acabou. Meu irmão, mas segundo a palavra de Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Deus não vai te abençoar, já te abençoou. Eu vou dizer de novo: Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Se você está doente, Ele não te vê doente. Vou dizer de novo. Teve gente que olhou para mim: sério? Porque Deus te vê em Cristo, e Cristo não está doente. Se você está aqui e ainda não nasceu de novo, no final nós vamos fazer um apelo e você vai ter a oportunidade de sair daqui em Cristo. Quem está em Cristo não está doente. Quem está em Cristo não é pobre. Deus te vê em Cristo, e Cristo nem é doente nem é pobre. Então Deus olha para você e te vê um milionário e chama você, você é rico, você é milionário. Ele olha para você e diz: você já é curado. Onde está na palavra de Deus que Deus vai te curar? Não está. Lá diz: receberão cura, ou serão curados. Mas Deus já curou. A tua cura não está no futuro, está no passado. A tua riqueza não está no futuro, está no passado. Você já é rico, você já é próspero, você já é curado, você já é liberto, você já é salvo, você já é santo, você já é justo, você já é labareda de Deus, você já é de Deus. É agora. Pastor, mas eu não me sinto assim. Esse é o problema. Por quê? A partir do momento que você nasce de novo, você não deve andar pelo que sente, porque os sentimentos muitas vezes não passam de incredulidade. Os sentimentos muitas vezes trazem incredulidade. Aquela pessoa, acorda de manhã, aquela cara de jumento. Para os nossos visitantes, cara de jumento é aquela cara comprida e chata, não fala com ninguém, está meio chateado. Na verdade, eu penso, rapaz, é sério, eu penso que ele está com raiva porque não morreu de madrugada. Devia ter morrido. Porque ninguém falou nada, ninguém disse nada, ninguém está de boa. Mas acontece que eu acordo. Irmãos, isso não é coisa de crente, não. Tu precisa se converter. Você precisa se converter, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Onde está a alegria do Senhor? Dentro de nós. É só ativar. E se você prefere andar pelo que sente, você, meu irmão, apesar de estar em Cristo, vai viver uma vida derrotada, porque anda pelo que sente. É por isso que eu não gosto de ficar perguntando: e aí, Carlinhos, está tudo bem? Fábio, está tudo bem? Eu não gosto de perguntar, sabe por quê? Porque quem está em Cristo sempre está bem. Não importa a circunstância, não é a circunstância que diz como você deve estar, é a tua fé que afirma a tua posição onde você está. Amém, queridos? Eu anotei aqui, eu estava lendo um livro maravilhoso. Joshua, bota a capa dele aí.
Liberando a habilidade de Deus através da oração, do Charles Capps. Livro ótimo, excelente. E uma das coisas que ele fala, que eu gostei bastante, ele diz o seguinte: você pode obter muito mais de Deus em 2 minutos, crendo nele, do que orando uma noite inteira em incredulidade. Por quê, irmãos? Porque a oração sem fé não funciona. Agora a fé sem oração funciona. Hoje à noite eu estarei falando sobre oração. Quem quiser vir, fique à vontade. Nós estaremos falando, eu vou estar ministrando sobre oração. Uma das coisas que vamos falar sobre isso. A oração sem fé, ela não funciona. Mas a fé sem a oração funciona. Se quando você vai orar, tudo o que você sente é incredulidade, é melhor nem orar, tu vai perder teu tempo. Na verdade, muitas vezes a resposta para aquilo que você está precisando está em você dormir, ao invés de orar. Meu Deus, pastor, Jesus orou a noite toda. Eu conheço um irmão, uma irmã que é super, ultra, mega, hiper, para lá de consagrado, que ele passa a noite toda orando, vai dizer que é sem fé. Não disse isso, não disse isso. Mas se você está em incredulidade, não adianta você orar, é isso que eu estou falando. A oração é importante, a oração é necessária, a oração ela é essencial, mas ela em fé, com fé, sem fé, vai perder tempo. É por isso que você tem que cuidar de aumentar a sua fé. Muitas pessoas estão aumentando o volume de orações, é porque eu estou orando muito pouco, eu tenho que orar mais. Tudo bem que você precisa orar mais, todos nós precisamos orar mais, sem dúvida. Mas meu irmão, se tiver incredulidade, o que você precisa é aumentar a sua fé. É por isso, meu irmão, que aqui na igreja eu falo muito sobre essa questão de você ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir. É por isso que na nossa igreja nós não queremos crianças aqui embaixo. Criança tem que estar lá em cima. Por quê? Porque existe uma palavra específica para a criança. E por mais que ela esteja aqui, por mais que não dê trabalho, ela vai estar perdendo o que está lá em cima para ela. Nossa igreja, eu estava falando com a nossa amada irmã Maria Vidal e o seu esposo. Nossa igreja comprou um programa lá dos Estados Unidos, pagou em dólar, para usar para as nossas crianças aqui. Então todos os pais, por favor, quando trouxer, deixe sua criança lá. Ai, mas ela não quer ficar. Mas não vai para a escola e tem que ficar? Quem manda na sua casa? Vocês estão entendendo isso? E dá licença, gente, uma criança sentada, só porque eu vi um bonitão aqui falar, é complicado. Lá em cima há um programa específico com professores, monitores treinados para ela. Faz isso. Para quê? Para que você esteja aqui concentrado na mensagem. Porque não é a oração que salva a sua alma, é a palavra que você ouve. É por isso que você não deve ficar conversando na hora da ministração. Olha, a não ser que você esteja algum problema de saúde ou coisa assim, evita ir no banheiro na hora da mensagem. Evita, faz de tudo para não ir. Agora, se você tem algum problema de saúde, tudo bem, fica à vontade. Mas faz de tudo. Por quê? Porque, irmãos, isso aqui é mais importante do que assistir aquele filmaço no cinema, que você dificilmente vai no banheiro. Quando você gosta. É 3 horas, você se segura todinho para não perder. Né? Aí mal termina, vai subir nas letrinhas com a carreira. Corre. Né? Mas ela fica ali. Aí quando se trata da palavra é diferente. A palavra que você ouve é o que faz você prosperar. A palavra que você não ouve é o que faz você viver como escravo, mesmo sendo livre. Isso é coisa de pastor, tá? O visitante chega aqui e só, eita, glória a Deus, aleluia, louva a Deus. Aí chega o pastor para poder colocar os pingos nos is.
Então vamos lá, vamos para Abacuque capítulo 2. Versículo 4, Almeida Corrigida Fiel, Joshua. Almeida Corrigida Fiel. A última parte diz assim: mas o justo, pela sua fé, viverá. Todo mundo repete comigo: o justo, pela sua fé, viverá. Obrigado. Quando você não nasceu de novo, você é pecador. Se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um pecador. Você é uma pessoa que está morta para Deus. Você é uma pessoa que está debaixo do domínio de Satanás. A Bíblia diz que uma pessoa que ainda não nasceu de novo, não só está nas trevas, ela é treva. Ela faz parte delas. Mas no dia que você crê com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Jesus dentre os mortos, e com a sua boca você confessa Jesus como Senhor, nesse instante você sai do reino das trevas e vai para o reino da luz. Nesse instante você passa a ser de uma outra raça. O primeiro Adão era uma raça humana. Quando veio o último Adão, que a Bíblia chama bem claro, o último Adão, que é Jesus, ele inaugurou uma nova raça de pessoas. É um outro ser por dentro. Então, quando a pessoa nasce de novo, ele simplesmente nasce no reino, onde se torna uma nova raça. E aí ele deixa de ser pecador. Não, a gente continua pecador. Não, não continua. A Bíblia não chama você de pecador. Depois que nasce de novo, não. Por quê? Porque o pecador faz do pecado um hábito. Ele peca sempre. O justo não. Então, ele se torna justo. Se torna a justiça de Deus. Santo, se for Jesus, só se for Jesus. Se não for, nem atende. Certo? Exatamente. Olha só. Ele simplesmente se torna outra pessoa. Ele não é uma pessoa transformada. Ele é outra pessoa. Eu vou dizer de novo. Quando uma pessoa nasce de novo, ele não é uma pessoa transformada. Não, ele é outra pessoa. Aquela pessoa que vivia antes, não, olha, ficou para trás. A Bíblia diz claramente, olha, quem está em Cristo, nova criação, nova criatura, nova pessoa é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, quando você nasce de novo, você se torna uma pessoa novinha em folha. Você passa, escute bem, a ser chamado filho de Deus. Não, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura de Deus. Para ser filho, tem que nascer na família. Eu tenho 2 filhos, o Joshua e a Jennifer. Nasceram na família. O meu sangue. A mesma coisa, para ser filho de Deus, tem que nascer na família de Deus. Tem que ser do mesmo sangue. Por dentro. Ô pastor, mas assim, eu não me senti diferente. Não, o seu corpo ainda será redimido, ainda será salvo. No dia que Jesus voltar, o seu corpo, ele vai se revestir de imortalidade. Ele vai ser um corpo glorificado. Aí estará completa a salvação. Salvação tem 3 partes. Fomos salvos no nosso espírito, no nosso coração, quando nós recebemos um novo coração. Estamos sendo salvos, que é justamente através da renovação da nossa mente. Aí sim entra a transformação. É nessa parte. E seremos salvos quando o nosso corpo se revestir de incorruptibilidade e a gente for arrebatado e se encontrar com o Senhor Jesus. Já pensou se fosse agora? A igreja todinha fica todo vazio. Pastor, e assim, o senhor vai deixar o celular? Deixo. Eu não preciso mesmo. Deixa ele aí, estou nem aí. Sabe, olha, pode ficar com minha casa, celular, computador, tudo. Por quê? Porque eu vou estar em uma outra dimensão. Não preciso de coisas aqui. Já pensou? Fica livre aí, tudo, os carros, tudo.
Para quê, pastor? O anticristo, ele pode usar, sem problema. Estou nem aí. Presta atenção. Essa palavra salva a sua vida. Então, o que acontece? Escute bem o que eu vou te dizer. Aí você se torna outra pessoa. Aí você é outro nível. Aí você pode dizer, Pai. Deus te responde. Aí você passa a ter comunhão com Deus. E aí você se torna, escute bem, você fica na posição de receber o que vem de Deus. Ótimo, pastor, que bênção. Só que faz assim uns 78 anos que eu sou crente. E eu não a minha vida não tem sido assim não. Eu não tenho desfrutado dessa forma. Será porque incredulidade? É incredulidade. Se tem uma coisa que o crente tem que levar em conta, escute bem, se tem uma coisa que o crente tem que levar em conta, é o seu nível de fé. A Bíblia diz lá em Abacuque 2,4, o justo viverá pela sua fé. Não é pela fé dos outros. Ou como eu fico, Jesus, a palavra certa não seria chateado, mas eu fico meio emocionado. Quando eu vejo aqueles abençoados que são crentes há não sei quanto tempo, que já deveria estar ministrando, se escorando na fé dos outros. William, ora por mim, William, tu está orando por mim, né, William? Porque olha, eu careço das suas, eu careço das suas orações, William. Eu preciso. É claro que a gente tem que orar uns pelos outros, que a Bíblia manda a gente orar uns pelos outros, mas a Bíblia não manda você depender dos outros. Você tem que exercer a sua fé. Aí quando você nasce de novo, acontece uma coisa, está lá em Romanos, abre lá, Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 3. Abençoado, ó, aí, alô, é de coco, viu? Água de coco. É que nossa fono, gente, é que cuida, né, das nossas vozes. Você vê essa voz bonita que nem eu, é fono. Essa está bem glorificada, viu? Valeu, garota. Vamos lá, capítulo 12, versículo 3 de Romanos. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Oxente, eu pensei que era pensar positivo. Vê o resto. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu devo pensar de acordo com a minha fé. Então, se tem algo que eu preciso fazer, é aumentar a minha fé. Quando você nasce de novo, Deus te dá um nível, uma medida de fé. A mesma medida de fé, a mesma medida de fé que Deus deu a tantas outras pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Uma medida. A partir daí, você, e apenas você, e somente você, é responsável por aumentar a sua fé e nunca diminuir. Então eu posso diminuir a minha fé, pastor? Pode. Não é o diabo que diminui a sua fé, é você. E não é que Deus vai ficar aumentando a sua fé para você pedir. Não. Quando você ouve e ouve e ouve e ouve a palavra, a sua fé é aumentada. Aí Abacuque 2,4 diz, o justo vai viver pela sua fé. Eu tenho um nível de fé, e hoje eu vivo no nível de fé que eu alcancei. Entretanto, se amanhã a minha fé estiver no mesmo nível, eu vou estar retrocedendo. Porque você não para na sua fé. Você ou avança ou retrocede. A fé é o que vai fazer com que você desfrute do que Deus te deu. A grande verdade é a seguinte: Deus nos dá a todos nós
tudo que precisamos para viver a sua vida aqui nessa terra. Por quê? Pelo que a gente faz? Não é por obras meritórias, é por sua graça. Quando você ora, você não ora apenas para poder procurar merecer aquilo que Deus deu. Não. Você ora para ter comunhão com Ele. No meio tem a petição. Porque para Deus poder agir na sua vida, escute bem, para Deus poder agir na sua vida, Ele precisa da sua autorização. Nem todo mundo entende bem assim não, porque a gente pensa que Deus está no controle. Deus não está no controle não. Ixi, mas eu já ouvi tanto esse negócio que Deus está no controle. Pois é, mas na Bíblia não está. Então não importa quem disse, ainda que eu diga isso, você nem deve acreditar. Porque, meu irmão, se Deus estivesse no controle, você seria perfeito, você não erraria uma. Você seria dizimista, ofertante fiel, jamais sairia de um lugar que Deus te colocou. Você seria perfeito, você não ia errar, Deus não está no controle. Mas também tem uma coisa, você seria um autômato. Você seria tipo um robô. Fazendo, não, ele quer assim, então eu vou fazer assim, porque ele me controla, levando para ali. Não. Você continua com o mesmo livre-arbítrio que teve desde o dia que nasceu. Você escolhe. Eu vou dizer de novo, você escolhe. Agora, as nossas escolhas estão sujeitas à influência que a gente tem. Concorda comigo? Aqui. A influência que a gente tem. Quanto mais eu meditar e encher a minha mente com a palavra, maior é a influência de Deus na minha vida. E também maior o controle dos meus pensamentos. A palavra de Deus te dá controle dos pensamentos. A palavra de Deus te dá o controle. Então, quanto você está meditando e meditando na palavra de Deus, escute bem o que eu vou te dizer. Quando você está meditando na palavra de Deus, maior o controle aqui. E quanto você mais fala, mais você ouve. Falando, vou ouvindo. Falando, vou ouvindo. A fé vai aumentando. Então, querido, hoje, pare de correr atrás dos seus sonhos e aumente a sua fé. Porque a sua fé fará com que coisas que antes tão impossíveis para você e para a sua família, a sua fé fará acontecer diante de você. A sua fé. É por isso, irmãos, que Jesus falava tanto fé. E Jesus disse claramente, algumas vezes, Jesus repreendia os discípulos porque vocês são pessoas de pouca fé. Não é bullying não, é pouca fé, não é pouca fé não, tá bom? Certo? Ele repreendia por isso. Homens de pequena fé. Ou como é que não tem nenhuma fé? Tinha dizer que não tinha fé nenhuma, estava zerado. Aí a mulher Cirofenícia, que nem de Israel era, mulher, grande é a tua fé. Eita bênção. Uma fé que surpreendeu Jesus. O centurião, outro que não fazia parte da igreja da época, surpreendeu Jesus, admirou Jesus, o centurião chegou para Jesus e disse: Senhor, olha, o meu criado está muito doente, está de cama. Aí antes dele terminar, Jesus já foi logo dizendo: vou na tua casa para curar. Agora imagina, Jesus ir lá em casa. Meu Deus do céu, eu chamaria a igreja todinha para ir para lá também, né? Chamava a Record, Globo, SBT, Bandeirante e tudo, cobrava o ingresso lá fora, logicamente, e, né? E vamos tomar um cafezinho, Jesus lá em casa. Espetáculo. Só que o centurião disse: não, tu não precisa ir não, eu não sou digno não. Manda uma palavra, só fala, vai, fala aí a palavra, só fala, que aí ele vai ser curado lá. Rapaz, isso surpreendeu Jesus. Jesus olhou, só um instantinho. Gente, nem na igreja lá, eu não vi uma fé desse jeito aí não. Uma pessoa que não tinha aliança com Deus, uma pessoa que não estava debaixo da aliança de Abraão,
Uma pessoa que nem sequer fazia parte do reino de Israel. Ele não tinha nascido em Israel, era centurião romano. Mas através da sua fé, ele conseguiu coisas que muitos crentes hoje, com uma fé, com uma aliança superior, baseada em maiores e melhores promessas, não conseguem. Aí o centurião lá conseguiu. Tudo por quê? Manda só uma palavra. Sabe o que Jesus disse? Voltou para ele. Vai e seja feito conforme a tua fé. Na mesma hora foi curado. Detalhe, não foi a fé de Jesus, foi a do centurião. A mulher do fluxo de sangue, eu não estou abrindo lá por causa do tempo. A mulher do fluxo de sangue foi lá, tocou nas vestes de Jesus, tocou na orla, na borda das vestes de Jesus, porque ela dizia: se tão somente eu tocar, eu vou ser curado. Ela falava, em outras palavras, ela escolheu a forma de ser, olha isso, escolheu a forma de ser curada. Espera aí, deixa eu ver como é que eu vou ser curada. Pensa aí. Foi lá e tocou. Imediatamente Jesus percebeu: opa, alguém me tocou. Quem foi que me tocou aí? Quem me tocou? Aí os discípulos: oh meu Deus, Jesus, a multidão te aperta, te toca, não passa nem mosquito aqui, uma coisa, e você ainda pergunta quem me tocou. Jesus nem olhou, disse: não, saiu virtude de mim. Quem me tocou? Nem Jesus sabia. Nem Jesus sabia. Aí tem gente hoje que faz até música: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, eu sei que Ele vai me curar. Mas nem Jesus sabia. E quando a mulher veio, que contou a história todinha, ele diz: vai, a tua fé. Não foi as vestes, não foi nem ele, a tua fé. Vocês compreendem até aqui, gente? Se tem um assunto que que deve dominar a tua conversa, é esse: fé. Meu Deus, como é que está a minha fé? Como está a minha fé? Qual o meu nível de fé? Você deve pensar qual é a faculdade que você vai fazer. Você deve pensar em melhorar no seu trabalho, meu irmão. É claro que você deve planejar a sua vida. É claro que você deve viver a sua vida. Mas, meu irmão, coloca a fé na frente. E eu vejo hoje muitas pessoas. Eita, faltou dizer o tema. Espera aí, gente, é porque hoje é aniversário. Josi, feliz aniversário, querida. Eu tenho que dizer o tema, gente. Eu esqueci de dizer o tema. O tema é vivendo pela sua fé. Vivendo pela sua fé. Esse é o tema. Eita, agora, o pessoal da comunicação ama esse tipo de coisa. Então vamos lá. Vamos lá. Muitas pessoas têm sonhos, desejo, anseios, objetivos, alvos. Tudo isso é lícito, correto, e todo mundo deve ter. Uma pessoa sem alvo, uma pessoa que não vai para canto nenhum. Ela é parada o tempo todo. Uma pessoa sem meta, sem objetivo. Você tem que ter um objetivo. Afinal de contas, Deus não criou você para você simplesmente nascer, pagar as contas e morrer. Não. Deus quer que você viva uma vida muito mais alta do que apenas ficar pagando boleto todo mês. Paguei. Ai, graças a Deus, paguei. Agora esperar próximo mês. Eita, benção. Vou ter que correr atrás de dinheiro. Está precisando de dinheiro, gasolina e tal. Meu irmão, isso não é vida de crente, não. Crente que anda em fé, ele descansa. Crente que anda em incredulidade, ele fica lutando pela vida. Descansa. Não, aqui não. Eu estou descansado. O Pai confia em mim. O meu Pai confia em mim e eu confio nele. Então vou corresponder à expectativa do meu Pai. E aí muita gente tem isso. O problema de ter anseios e metas e sonhos é quando eles confundem isso e chamam isso de fé. Não, não é fé. Quando uma pessoa chega para mim, como já chegaram: ai, pastor, olha, eu confessei, viu? Eu falei a palavra, mas não funciona. E eu fiz, pastor, eu tenho fé. Não, você acaba de dizer que não tem. Quando uma pessoa diz a palavra não funciona,
é uma pessoa que está confessando: eu não tenho fé. Porque quem anda na fé diz: funciona, não importa o que eu vejo. Quem anda na fé diz: não importa o que eu sinto, funciona. Descansa. É por isso que crente não anda pelo que vê. Crente não anda pelo que sente. Uma pessoa que nasceu de novo, ele deve andar pelo que crê. O que tem saído dos seus lábios? O que você tem confessado? Enquanto vocês pensam aí, vamos para o nosso novo período de merchandising. Eu e o Joshua, nós criamos um canal no Telegram, chamado Confessando a Palavra. Nesse canal, a gente junta vários versículos, textos bíblicos, onde a gente coloca para a pessoa confessar a palavra todo dia, o dia todo. Por quê? Porque quando você confessa, você ouve. Você confessando, você ouve. Primeiro você confessa para crer, depois você confessa porque crê. Então tá aí, tá pronto, aí já tá aí, tá o QR Code. Você pode entrar lá, sempre, não estou dizendo todo dia, mas regularmente, sempre estamos colocando versículos e textos para você confessar. Amém? Eu vou entrar lá, o pastor pediu tanto, eu vou entrar lá. Não faz isso não é por minha causa não. É você que tem que confessar a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, pensando nisso, é que nós criamos esse canal. Eu e o Joshua, nós criamos isso para você. Volta e meia eu estou colocando, o Joshua está colocando versículos e textos para você ficar confessando. Aí tem a oração de Efésios, a oração de Efésios 17, a oração de Efésios no capítulo 3, versículo 14. Tem várias orações, vários tipos para você ficar confessando. Ô pastor, eu vou ficar lendo. Não, você vai ficar confessando e ouvindo. Para no dia que a certeza estiver no seu coração, você fala e as coisas acontecem. São duas fases. Primeiro você tem que confessar para crer. Depois você confessa porque crer. Estão entendendo isso, gente? Então, pronto, encerrou o período do merchandising, vamos voltar para a ministração. Pois é, olha só, Ceilândia é fantástico, né, gente? Tem até merchandising mesmo no meio, propaganda no meio da ministração, a bênção. Então, voltando para a questão, quando você está ouvindo a palavra. A irmã pediu oração, que ela estava muito doente, precisando ser tratada. Rapaz, eu mandei um monte de ministração de cura. Oxe, pastor, mas ela pediu foi oração. Mas a oração sem fé não funciona. Para quê? Para ela ouvir. E eu disse mais: ei, não ouve só 2 vezes nem 3 não, tá? Mandei um monte, umas 8 ou 9 ministrações, só sobre cura. Porque o que ela queria era aumentar a fé na cura. A cura, meu irmão, ela já é um fato. Ela só precisa se estabelecer dentro de você. E ela só se estabelece dentro de você quando você recebe. Você só recebe quando tem a sua fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, você precisa aumentar a sua fé. É possível um pai declarar, eu disse isso para o Joshua e disse para a Jennifer também. Um pai declarar a palavra acerca dos seus filhos. E se cumpre. Até o momento que eles precisarem exercer a fé deles. Eu disse para ele, tudo que eu e a Neide falamos para os nossos filhos, quando eles estavam no ventre da mãe, no ventre de Neide, tudo se cumpriu, tudo. A gente declarou, a gente falou aquilo que nós queríamos ver acontecer. A gente se encheu de fé primeiro sobre o que a palavra de Deus fala sobre filhos, e a gente falou isso. Se cumpriu, tudo. Só que eu disse a ele, a partir de um certo momento, meu filho, o que vai se cumprir não é o que a gente falou, é o que você crê. Porque a fé você tem que ter para você. O que vai acontecer na sua vida não é o que os outros dizem de você, é aquilo que você fala de você. Obrigado, neguinha, ganhou R$2. Que ela disse, não é. O que vai acontecer na minha vida não é o que o meu pai e a minha mãe falaram a meu respeito. A essa altura do campeonato, não. E quando são crianças, sim.
crianças, adolescentes, tudo bem. Mas a partir do momento, escute bem o que eu vou te dizer, a partir do instante, a partir do momento em que a pessoa começa a falar o que a palavra de Deus diz de si mesmo, aí vai acontecer. Eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou ungido, eu sou justo. Você pode olhar, irmãos, como Jesus, ele falava de si mesmo. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falava dele mesmo, falando. Então por que não dizer, eu sou rico, eu sou próspero? Eu não digo isso para que aconteça, eu digo isso porque isso já aconteceu. Eu estou trazendo para o âmbito físico, para o âmbito natural, aquilo que já aconteceu no âmbito espiritual. Creia e fala isso. Não fale o que você vê, fale o que você quer ver. Vou dizer de novo, não fale aquilo que você sente, fale aquilo que a Bíblia diz. Rapaz chega no hospital, todo quebrado, mal, mas olha, daquele que a pessoa bota assim, está mais para lá do que para cá, né? Vixe, isso aí, só espero que tenha nascido de novo, que vai ver Jesus já já. Mas ele lá, no hospital, deitado naquela cama de hospital, falando, eu sou curado. Fiozinho de voz, sai só aquele fiozinho, porque nem força ele tem. Eu sou curado, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. Eu sou curado, Pai, muito obrigado, porque eu não ando pelo que eu vejo, não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio, eu sei que sou curado. Dias depois o homem sai lá, de alta, aquele que estava mais para lá do que para cá, acabou ficando para cá. Porque a fé, vocês estão entendendo isso, gente? A fé mantém, é a sua, escute, preste atenção, lindos, escuta bem, escuta, é a sua fé que vai fazer com que você viva bem, feliz, satisfeito, suprido e curado. É a sua fé. A questão é qual o seu nível de fé. Qual o seu nível de fé? É você que aumenta. É você que aumenta. E sabe, irmãos, eu preciso falar sobre isso. Eu falei, mas vou ter que abrir o versículo para vocês lerem também. No capítulo 10 de Romanos, versículo 17. É inconhecido, mas eu tenho que falar isso aí. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé bíblica, pelo ouvir a palavra, pelo ouvir a palavra. Mas se você só ouve incredulidade, se você empresta os seus ouvidos para ouvir coisas que não estão de acordo com a palavra, ainda que sejam ditas positivas, mas não está de acordo com a palavra, se você só ouve aquilo, meu irmão, a fé não vai chegar, não a de Deus, a fé no negativo vai acontecer. É por isso que em Romanos capítulo 12, no versículo 2, diz que nós devemos estar transformando a nossa vida pelo nosso entendimento, pela renovação do nosso entendimento. Então estou lá no meu carro, né? Aí a pessoa está com aquele carrinho, né? Carrinho que eu lembro agora de um pastor abençoado. Eu fui ensinar no Rema lá, ficava na casa dele. Gente, ele tinha eu acho que era Escort. Mas sinceramente, eu não gostava muito de ir no carro dele não, porque a gente ficava com a impressão que ia ser desmontado a qualquer momento. É sério. As filhas, ele ia levar as filhas para o colégio. Aí as filhas, faltando umas 2 quadras de chegar, disse, pai, deixa a gente aqui. Porque eles querem ficava com vergonha. E o carro, e lá vai, dia sim, dia também para a oficina. E lá vai. Você tem 2 opções. O carro ruim, aí passou o pastorzão com a KRV dele, passou a Rita com o carrão dela aí, né? Quem viu, né? O carro do Fábio passou aqui rapidão. E eu aqui nesse não passa de 60. Você pode fazer isso? Claro que pode.
Ou você pode mudar a situação. Pai, muito obrigado, eu estou com esse carro, mas é por enquanto. Logo, logo ele vai tomar caminho do ferro velho, porque está chegando um carro zero na minha casa. Logo, logo, não, porque o carro é tão ruim que não dá para, né? É ferro velho já, certo? Vendo por 100 conto lá, certo? E está chegando um carro novo. Você pode ir pagar seu aluguel. Agradeça a Deus, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar aluguel, não. Agradeça ao Senhor, pague seu aluguel em dia. Obrigado, Senhor, pela provisão, que eu estou pagando meu aluguel em dia, mas eu te dou graças, porque minha casa própria já está reservada. Vai ser em tal lugar, assim, 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 escolhe o lugar. Vai ser desse jeito. Mas agora eu tenho um assunto que eu quero falar, que eu diria assim, que não é para terminar, mas eu vou ter que terminar, mas eu tenho que falar sobre isso, tá? A gente fala que o que Deus que dá a vaca, dá o capim. Não é verdade? Não é isso? Mas tem muitas pessoas da nossa igreja que estão exercendo fé para adquirir as coisas e não no depois. Você precisa, vou dar um exemplo do carro. Você precisa adquirir o carro novo, amém. Mas, meu irmão, você também precisa de fé para manter. Aí, irmão, chega para mim, diz, pastor, eu estou crendo num Camaro. É carrão, gente, é carrão, ó, pensa no motorzão, é o Camaro? É um carrão. Disse, amém, querido, que bênção, glória a Deus. Aí eu disse, só se tu sabe quanto ele faz por litro, né? Irmãos, é 4 por litro. E se você der uma digamos assim, coisa, chega a 5 por litro. Aí ele, pastor, está querendo diminuir a minha fé? Digo, não. Pastor, o senhor mesmo diz, o Deus que dá a vaca dá o capim. Concordo, mas então tu não tem que crer apenas para a vaca, tu também tem que crer para o capim. Se a sua fé é suficiente para ter um Camaro, mas não é suficiente para poder manter o Camaro, meu irmão, pega outro carro, pega um Celtinha. Nada contra o Celta. Porque não adianta ter um Camaro dentro de casa e ficar vindo para a igreja de Uber. Porque o pessoal, não, pode vir de Uber, sim, tá certo. O Camaro é para você usar. Se não, meu irmão, troca o carro, vai, bota um mais econômico. Por quê? A minha fé, eu ainda estou trabalhando para chegar no nível onde eu possa realmente, beleza. Vocês estão entendendo isso, gente? Não estou crendo, eu estou crendo minha casa própria, não tem dinheiro para pagar o IPTU. Creia para as duas coisas. A grande verdade é que você tem que exercer fé para poder manter, antes de obter o que você precisa. Está todo mundo entendendo isso? A grande verdade é essa. Ixi, pastor, agora está começando a pregar incredulidade. Eu estou te mostrando que é pela sua fé que você vai viver. Para você não engrossar um monte de crente que está indo para o céu e detestando a viagem. Ele está doido para Jesus voltar, mas não é Jesus voltar, é para ele sair daqui. Ele olha para o mundo e diz, vale de lágrimas. O crente, ele olha para o mundo e diz, eita, vale de oportunidades. Eu vou enriquecer aqui. Eu vou enriquecer aqui. Está todo mundo entendendo isso, gente? A grande verdade é essa. Então, quando você estiver crendo, pensa nisso também, porque você vai ver segundo a sua fé. Vamos lá, vamos em frente, porque senão a gente não termina hoje. Amém? Vamos lá, Efésios. Capítulo 6. Capítulo 6 de Efésios. Versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos
Vou repetir. Olha para cá, ou se você estiver com a Bíblia aí, olhe para cá. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos e na força do seu poder. Depois que eu li esse versículo, eu nunca mais pedi força a Deus. Senhor, me dá força para eu prosseguir. Não. Por quê? Porque Deus não vai me dar força. Sou eu que tenho que me fortalecer nele. É igual a pedir ao Espírito Santo para te encher. Oh, enche-me Espírito. Não. É você que se enche do Espírito. Não é o Espírito que vai vir. Não. É você que se enche do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o que é que eu vou fazer? Vou investir tempo falando a palavra. Vou investir tempo orando em outras línguas, orando no Espírito. Muito obrigado, meu irmão, Deus te recompense. Orando no Espírito cada vez mais. Eu vou investir tempo me fortalecendo. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: abençoado. Se você está se sentindo fraco, a culpa não é do diabo, é tua. Porque a Bíblia diz que é você quem tem que se fortalecer. É você quem tem que se fortalecer. Eu vou repetir, é você que tem que se fortalecer. Pastor, mas eu estou me sentindo fraco. A culpa é sua, queridão. Se fortaleça. Como é que eu me fortaleço? Como é que eu me alimento? Pela palavra. É bom, é maravilhoso o crente fazer jejum, mas é uma vida de derrota o crente jejuar a palavra. Ou como no Nordeste a gente fala, fastídio de palavra. Ele não se alimenta. Fastídio de palavra. Ele não se alimenta, ele não ouve a palavra, ele não investe tempo nisso. Como é que tua fé vai crescer desse jeito, meu irmão? Vai ficar sempre o menino dependendo dos outros. Um crente gaiolão no berçário espiritual. Não, meu irmão, Deus não quer isso não. Deus ele vai enviar Jesus. E Jesus quer encontrar uma igreja madura, não um bando de menino. Uma igreja madura. Aí você onde? Se fortalece. O que você está fazendo? Estou me fortalecendo. Estou ouvindo a palavra de Deus, estou meditando nela, estou estudando ela. Isso não é, mas isso é coisa para pastor. Não, isso é coisa para crente. É coisa para quem nasceu de novo, para quem recebeu Jesus. É você que se fortalece. Aqui, ainda, no versículo 13, ele fala sobre a armadura, ele fala sobre a luta contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. E no versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais o quê? No dia mau. Deixa eu te falar agora uma coisinha. Dia mau não é exatamente um dia de 24 horas. Dia mau pode ser um dia de 24 horas, mas não exatamente. Pode ser semanas, meses. É um dia, é um tempo, é um período onde onde vem muitas pressões sobre você. Pressões a tal ponto de você duvidar se realmente está no caminho certo. Porque a nossa tendência, nosso pensamento, é sempre pensar que se alguma coisa está errada, se alguma coisa estiver ruim na nossa caminhada, é porque a gente está no caminho errado. Não, irmãos, existe coisa ruim fora do caminho, existe coisa ruim dentro do caminho também. Na verdade, existem coisas que vêm justamente por causa da palavra que você ouviu. Então, para você resistir, quando chegar o boleto e você não tiver o dinheiro para pagar, quando chegar aquela cartinha dizendo que teu nome vai para o SPC, que procure aquela empresa para negociar e tu não tem nada nem para negociar. Para você resistir, quando você souber a notícia, teu filho está no hospital entre a vida e a morte. Para você resistir, quando você, o seu corpo, está tão baixo, tão para baixo, que você já começa a pensar nos anjos, céu, Você abre o olho e parece que você vê em todo parte, Jesus te chama, porque a grande verdade é para você resistir isso.
Para você resistir isso, você precisa se fortalecer. Como é que eu vejo um crente forte? Quando ele se acaba de rir com as mentiras que o diabo conta. Vai morrer, vai se acabar, vai fracassar, vai fechar, vai falir. Mentira. É mentira. Porque Deus nos sustenta. Vou dizer de novo, Deus nos sustenta. Aí você está lá se fortalecendo. Se fortalecendo. Você vai estar tão forte, escute bem, que chega o pensamento e não consegue entrar, porque tem uma placa bem grande, está ocupado, palavra. Vocês estão entendendo isso, gente? É isso, que é aí que você cresce na sua fé. Eu vou dizer de novo, é aí que você cresce na sua fé. E para encerrar, deixa eu dizer uma coisa. A própria vida de Deus em nossa vida não é uma vida do tipo deixa a vida me levar, vida leva eu, como diz a música. Está vivendo. Um dia as coisas melhoram. Um dia vai acontecer. Não, o dia é hoje. Não, é você quem vive. Não é simplesmente a vida te levando, é você quem vive. Escute bem, escuta. Vida, ela não bate em ninguém, como tanta gente diz. A vida, ela deve ser vivida. A vida que Deus nos dá, ela não bate em ninguém. Presta atenção nisso. A vida é para ser vivida. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por situações adversas. E não poucos de nós já pelo menos, eu não sei se com você, mas comigo já. Sabe como é que é aquela história de sobrou mais mês no final do dinheiro? Né? Comigo já. Né? Eu sei que com a Rita nunca digo coisa, mas ninguém é nada, né? Né? Você pagou tudo, mas e agora? Então o restante do mês, querido. E aí? Quando você está forte no Senhor, você nem pensa que sobrou mais mês. O que você pensa é, Deus é a minha fonte, de um jeito ou de outro está chegando. De uma forma ou de outra está chegando. Por quê? Porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque Ele supre cada uma das minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Por quê? Porque eu conheço a graça do meu Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de mim, para que pela sua pobreza me tornasse rico. Então, aquilo que você fala já está dentro de você. Não, escute, não fale esperando que aconteça. Fale na certeza que já aconteceu. Eu vou dizer de novo, não fale esperando que aconteça, não, fale na certeza que já aconteceu. Se fortaleça no Senhor, encha a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus. Faz que nem a esponja, você bota uma esponja dentro da água, e quando você tira, ela é tão ensopada que quando aperta só sai aquilo do qual ela está cheio. Não é verdade? Não é isso? A mesma coisa, se encha de tal maneira da palavra de Deus, que quando a situação apertar, só sai palavra, só sai palavra, só sai palavra, nada mais do que a palavra, apenas a palavra. Pastor, mas está difícil, Deus não te chama para coisas fáceis. Se fosse fácil, tu nem precisava confiar nele, tu ia lá e resolvia. Mas se está difícil, é para você confiar nele. E eu vou encerrar com isso. Você já confessou a palavra, você já declarou a palavra, você já se examinou e viu que está tudo bem, tudo em paz. Você já fez isso já, mas a situação ainda não mudou. Então é a hora de você descansar. Como é que a gente descansa? Senhor, está aqui, ó, o meu problema está entregue nas suas mãos. Acabou. Eu não vou mais orar sobre isso. Eu não vou mais pensar sobre isso. Eu não vou mais ficar falando sobre isso. E toda vez que porventura me lembrar disso aí, eu vou considerar resolvido, porque está entregue a você.
Você já resolveu. Isso é confiar, isso é deixar para o Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa: depressão não combina com você, opressão não combina com você, pobreza não combina com você, doença não combina com você. O que combina com você é prosperidade, o que combina com você é saúde, é riqueza, é bênção, é Deus. Ele combina com você. É para isso que você nasceu de novo. Você nasceu de novo para vivenciar o melhor de Deus nessa terra. Foi essa palavra que Deus mandou que eu trouxesse agora pela manhã. Hoje à noite estarei falando sobre oração. Mas, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais você se fortalecer no Senhor, maiores oportunidades Deus terá de não só agir em você, como agir através de você para alcançar aqueles que te rodeiam. Se fortaleça. Se fortaleça. Ore. Amém. Mas se fortaleça estudando a palavra, ouvindo a palavra, recebendo a palavra. E se recuse a ouvir qualquer coisa que, por melhor que pareça, não esteja de acordo com a palavra. Eu disse que ia terminar, não foi? Mas eu vou terminar. Eu vou terminar 2. Normalmente eu termino lá pelo 15º, mas hoje eu vou terminar 2. Brincadeira. Tem certas ministrações no YouTube que, embora pareçam boas, não estão de acordo com a palavra de Deus no seu contexto. O diabo, ele não traz para você uma mentira completa. Ele traz uma meia verdade, que acaba sendo uma mentira. O que é? Tira versículos de contexto para trazer algo para você, que parece ser bom. Está na Bíblia, é bíblico, mas está de acordo com o contexto da palavra de Deus. Foi assim que ele tentou Jesus. Ele não tentou Jesus com outra coisa. Ele não tentou nem com a... Não, ele tentou Jesus apenas usando o quê? A palavra. Encha sua mente com a palavra de Deus. Se você deseja, pastor, me envie umas ministrações boas aí, então, para eu assistir. Aí eu posso mandar para você no meu privado, lá no Telegram, eu envio para você. No privado eu envio para você. Ministrações boas. Aí a partir delas você sai escolhendo o restante. Por quê? Porque o que vai acontecer na sua vida é segundo a fé que você desenvolveu, que você alcançou. Amém. Agora sim, eu terminei. Amém, glória a Deus.